Hoje o tema, tanto da mensagem, quanto foi também o tema da música, a mensagem que a música que os jovens cantaram trouxe, e também uma que o Francis e a Michelle vão cantar ainda depois da mensagem, é um tema que foi escolhido para que nós, como grupo de jovens, trouxéssemos no encontro em Curitiba. E eu vou mostrar rapidinho para vocês algumas fotos, nós tivemos algumas programações especiais. Antes disso, ainda quero mandar saudações das igrejas de Jardim América e Leandro em Alem, na Argentina. Lá, eu e minha família, nós tivemos fazem 2 semanas para a dedicação do filho do Andy e da Karine. Eu quero mostrar rapidinho fotos para vocês. Tivemos programa de casais. No sábado à noite, quando os argentinos estavam aqui, teve programa para casais aqui, eu estava fazendo programa de casais lá na Argentina. Um pastor argentino veio aqui falar como é que funciona na Argentina entre os casais. Eu fui falar para os argentinos como que funciona entre os brasileiros. Foi uma noite bem gostosa, lá com o pessoal que a igreja de Jardim América está sem pastor no momento, e eles estão então convidando pastores para estar lá. E assim, esse aqui, só para avisar, são os mesmos filhos, tá? Só passou de um lado para o outro, não houve multiplicação tão rápida assim. Aí o Beto com a sua menina, o Andy no meio, daí ele brincou, ele falou: Isaí, um homem faz um homem. Eu falei para ele: e um bom homem faz uma mulher. Aí estávamos brincando. E no domingo de manhã, então estive com a igreja de Leandro em Alem, onde a igreja se reuniu no camping deles lá, no centro de retiros que eles também têm. E tivemos então um culto, um tema sobre família. E o pessoal de lá, muitos conhecem, vocês mandam saudações, saludos a los brasileiros. Aí tivemos culto com batismo. 2 pessoas se batizaram, mas foi muito forte o testemunho deles. Um pai, acho que era o jovem que estava se batizando, mas um pai, antes do batismo, pediu perdão para sua família pelos anos, acho que 20 ou 30 anos ele vinha na igreja e não tinha se convertido. E ele pediu perdão pelos filhos, para os filhos por tudo que ele tinha feito durante esse tempo. Foi muito emocionante. Aí tivemos o culto. À noite voltei então para Jardim América, onde tivemos a dedicação do Nathan, que é o filho aí do Andy e da Karine. O Andy fez a direção do culto. E aí está o pequeno Nathan. Antes de dar esse sorriso, ele falou no meu ouvido assim: tuas filhas são muito bonitas. E eu falei assim: eu te pego, cara. Aí está o Pupi e a Mônica, que é a irmã do pastor Norberto. Para quem não conhece, nós temos assim um bom contato com eles. É a divisa, Brasil e Argentina, voltando. E também estivemos então antes, fazendo aqui com os jovens em Curitiba. Fizemos um pouco de passeio, conhecemos um estádio da Copa, que é a Arena do Atlético. E daí depois de conhecer isso aqui e mais um pouco, que onde os jogadores tomam banho, não sei o que lá, tudo depois do jogo. Aí nós fomos para um encontro de jovens. Aqui está o nosso grupo de jovens cantando. E foi nos dado tanto o tema da mensagem para fazer, quanto também o louvor, que foi o que a nossa equipe então fez. Aproximadamente 500 jovens presentes, sempre alguns convidados do mundo gospel, que o Fran estava com o seu menino lá também. E aí tivemos o tema rendição, vocês podem ler ali no fundo. Foi o tema geral que nos foi citado para fazer. Aqui está o banner. E o tema que me passaram que eu quero trazer hoje para vocês, foi rendição, onde fraqueza se transforma em força. Onde fraqueza se transforma em força. E eu vou tentar resumir isso para vocês hoje. Mas ao preparar esse tema, eu me concentrei mais em responder a pergunta: o que é ser forte no reino de Deus? E eu acho que é muito válido nós pensarmos nisso, porque nós queremos que a nossa fraqueza se transforme em força. Mas a pergunta é: o que é ser forte no reino de Deus? Que tipo de força nós devemos ou desejamos ter? Eu creio que aqui em nosso meio hoje, existem pessoas fortes espiritualmente, assim como tem pessoas fracas espiritualmente. A pergunta é: aquele que está se sentindo fraco, será que ele realmente é fraco?
E aquele que está se sentindo forte e firme espiritualmente, será que ele realmente é forte perante Deus, com relação à sua fé e à sua espiritualidade? Nós vivemos em um tempo onde todos procuram, lógico, e um ânimo, ter uma igreja que me fortaleça, ter uma igreja que me deixe mais animado para o dia a dia. Gostaríamos de que um encontro apenas, um culto fosse o suficiente para transformar toda a nossa vida. Mas a verdade é que existem muitas coisas que nós temos que aprender para que nossa vida realmente se torne forte. E eu pergunto, quem é forte nessa noite? Minha oração para essa mensagem é que você aprenda e conheça a real força espiritual que o reino de Deus deseja que você e que eu tenhamos. Tivemos uma experiência com a nossa família no hospital, quando a nossa filha estava 3 dias recebendo oxigênio e estava com dificuldade de respirar, e cada vez tentavam diminuir o oxigênio, daí aumentavam mais um pouco. Aí o oxigênio estava diminuindo e ela conseguia respirar, e daí a gente se animava, achava que ia conseguir logo sair. E um dia, voltando triste lá de baixo, porque a respiração dela tinha piorado de novo, eu demorei um pouco mais para subir o corredor do hospital, e minha esposa estava no corredor, conversando com uma mulher desconhecida, não sei quem é. E essa mulher animava e animava minha esposa com palavras que eu não posso nem mencionar, de tão fortes, tão cheias de fé. E eu olhei e pensei, porque normalmente você está como pastor no hospital, e mesmo lá você é conselheiro, você acaba conversando com uma enfermeira, com alguém, porque existe aquela expectativa de que você, como pastor, talvez esteja numa situação melhor para me ajudar. Mas aquela mulher estava animando minha esposa, e animando e falando com muito ânimo de que Deus vai cuidar e não se preocupe. Eu já passei tantas coisas com meu menino também, pode ficar tranquila, vai dar tudo certo. Vamos rezar, se não me engano foi a palavra que ela usou. E eu cheguei então ali, conversei um pouquinho com aquela mulher, olhei para dentro do quarto, porque ela também estava ali com uma situação difícil, e vi o menino dela deitado na cama, com uma cabeça grande, hidrocefalia, a barriguinha estufada aqui assim. Eu perguntei, o que deu com a senhora? Ela falou, não, meu menino nasceu com uns problemas, mas Deus é bom, tem nos ajudado, e agora ele já está há muitos dias sem conseguir ir no banheiro. E os médicos já deram tudo que é laxante e não estão conseguindo retirar as fezes do menino. Ela, nessa situação, animando a gente e dizendo, confie em Deus, tudo vai dar certo. Eu me pergunto hoje à noite, com vocês, quem é forte perante Deus? Quem é forte? Será que sou eu que estou aqui pregando? Ou é uma mãe que está lá no leito do hospital, ao lado de um filho, dizendo, Senhor, obrigado pela vida do meu filho, mesmo com deficiência. Quem é forte? Eu gostaria de que nós nos tornássemos fortes no reino de Deus, mas para isso nós temos que compreender como o reino de Deus enxerga a força de verdade. Nós temos um mestre que foi diferente do que todos os outros mestres. Um líder religioso jamais demonstraria fraqueza, ele sempre diria, tudo vai bem, porque eu tenho fé. Nós temos um mestre que no Getsemane, perto de ir para a cruz, chorou e disse para os discípulos, orem por mim. Ele não teve vergonha de demonstrar a sua fraqueza, e será que por isso Jesus não era forte? Ou o nosso entendimento de força com relação ao mundo espiritual está equivocado, está diferente do que o entendimento bíblico? Esse é o lugar onde Jesus orou, o Getsemane, hoje já construído igrejas do lado, onde o nosso mestre disse, minha alma está profundamente abatida, Pai, se possível afasta de mim esse cálice. E quando ele demonstra essa sua sensibilidade, aparece um anjo do céu que lhe fortalece. Portanto, nós vemos no reino de Deus algo com forças acontecer, principalmente quando a humildade vem à tona de uma pessoa. Quem é forte? O texto que eu quero ler com vocês, primeiro quero lembrar aqui algumas coisas que são diferentes no reino de Deus.
Vamos fazer um testezinho aqui, bem rápido hoje. Vamos ver quem lembra um pouco dos versículos. O reino de Deus. Vamos ver, vocês podem falar forte. Não é deste. É o reino onde o líder deve ser o servo de todos. É o reino onde os últimos serão os. E os primeiros serão os. E é o reino onde o fraco é o forte. Confunde. Quase que confunde, porque o fraco é o forte. O que está acontecendo? Eu espero que vocês entendam todo o texto de hoje. 2 Coríntios, capítulo 12, versículos 7 a 10. É o texto que nós vamos ler. Se você quiser abrir sua Bíblia, você pode ver que está tudo baseado principalmente nesse texto. O apóstolo Paulo, um homem que teve muitas visões, conta aqui um pouquinho do seu relacionamento particular com Deus. Ele disse assim: para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para que me esbofeteia, a fim de não me exaltar. Acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que não desviasse de mim, para que se desviasse de mim. 9. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Eu admiro muito o apóstolo Paulo, gosto dele, leio as cartas com muito entusiasmo, mas eu sempre lembro que o apóstolo Paulo era humano. Ele era um seguidor de Cristo, mas ele já era uma cópia, enquanto Cristo era original. E o apóstolo Paulo foi alguém que teve o privilégio de ter muitas visões. Ele teve uma intimidade com Deus tão grande, que eu creio que talvez daqui ninguém ainda teve. A inspiração da palavra de Deus veio através desse homem. Mas ao mesmo tempo, ele teve um problema. As visões que ele teve, a sua espiritualidade, acabou subindo para a cabeça de Paulo, que começa a se orgulhar da sua espiritualidade. Justamente essas visões tornaram-se um problema para Paulo. E aí Deus dá uma coisa para ele que ninguém sabe o que era, mas todo mundo sabe para o que era. O famoso espinho na carne de Paulo. Foi-me dado um espinho na carne, um sofrimento que Paulo tinha e que ninguém sabe o que era esse espinho. Mas todos sabem para quê. O motivo era murchar a bola de Paulo. Ele estava enchendo-se muito de si mesmo, falando: eu tenho visões, eu sou um homem espiritual. E Deus manda um espinho na carne de Paulo para furar a sua autoconfiança, o seu alto subir das suas espiritualidades. Ele elevava para os outros aquilo que ele experimentava. E aí Deus murcha a bola de Paulo e diz para ele: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. A pergunta é: através de que poder nós desejamos viver? Desejamos viver através do nosso poder? A nossa autoconfiança? Nós somos bons? Nós somos fortes? Ou nós desejamos viver através do poder de Deus em nossa vida? E aqui Deus diz assim para Paulo: o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E eu aprendo algumas coisas com Paulo que nós devemos prestar bastante atenção. Primeiro, que eu aprendo com relação a ser forte no reino de Deus: ser forte é ter ciência da insuficiência dos dons. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 2 diz: ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenho uma fé capaz de mover montanhas, mas se não tiver amor, nada serei. O apóstolo Paulo fala assim: se você acha que é forte o suficiente pelos teus dons, porque eu sei falar, porque eu sei cantar, eu sei conversar com as pessoas, eu tenho boa lábia. O apóstolo Paulo diz assim: olha, o dom não é nada, porque se não tiver amor, não vai transformar a vida nenhuma. Quando eu subo aqui para pregar, cada vez digo para mim mesmo: Isaí, você não é nada.
Se Deus não fizer o trabalho naqueles corações que talvez estão duros, nada vai acontecer. Agora, se nós nos sentirmos fortes, porque nós temos dons, porque nós sabemos, então estamos fracos e fracos demais. E creio que seja esse um dos motivos que Jesus tenha chamado pescadores para ser seus discípulos, não cantores, e nem os ministros da palavra da época que sabiam que tinham dons. Ele pegou quem não fazia nada nesse ramo, para que dependesse totalmente do poder de Deus. E nós nos fortalecemos quando estamos cientes disso. Segundo, é ser humilde na sua espiritualidade. O apóstolo Paulo mesmo fala que ele ganhou o espinho na carne para que não se exaltasse pela excelência das revelações que foi lhe dado. Por isso ele ganhou o espinho na carne. Quando nós somos espirituais, nós devemos manter a nossa humildade. Existe uma coisa que os cristãos fazem, que Jesus proibiu literalmente. Muitos cristãos fazem. Sabe o que é? Contar que está jejuando. Já viram? Já viram alguém que chega assim para falar, estou jejuando tantos dias. Eu lembro uma vez chegou alguém para mim e falou que estava jejuando não sei quantos dias e o bafo dele era compatível. Que quando alguém não come, o estômago está vazio, vem aquele cheiro do interior do corpo. E ele falou comigo, eu quase caí para trás, mas não era no espírito não. Era, até porque eu não acredito nisso. Eu estou jejuando. Eu pensei assim na hora para mim, eu falei, mas Jesus falou que não pode falar, por que você está falando? Agora quando alguém fala assim para a gente acha, nossa, ele é forte, eu sou fraco. Eu gostaria de que você olhasse isso com outros olhos. Porque Jesus diz, quando jejuares, lava teu rosto, penteia teu cabelo, e isso é com vocês, não comigo. Para que ninguém perceba que você está jejuando. Jesus fala bem claro, ei, dá uma tapeada lá para não parecer que você é um coitado, eu estou jejuando, para você falar para todo mundo. Não, seja humilde, teu Pai que está em secreto lhe recompensará. Amém? Portanto, quando nós somos espirituais, quando temos uma intimidade com Deus, devemos manter a nossa humildade e não tentar rebaixar o outro por causa dela. Terceiro, ter consciência da sua fraqueza carnal. O apóstolo Paulo fala também, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12. Assim, aquele que julga estar firme, cuide para que não caia. Você está firme na fé? Ótimo! Permaneça e cuide para não cair. Tem um problema quando a gente já está há muito tempo na igreja. Agora falo para quem já está aí, 5, 10 anos talvez na igreja. Duas coisas acontecem em nossa memória, falhas na memória que nos prejudicam. A primeira, nós esquecemos que um dia nós não éramos espirituais e não estávamos firmes com Deus. E aí a gente julga todos aqueles que agora não estão bem. Quando a gente está há muito tempo na igreja e firme com Deus, a gente tem essa tendência e temos que cuidar de não esquecer que um dia nós também pecamos, e muito. E o segundo problema é que nós esquecemos que nós ainda podemos cair. Meu irmão, você está firme? Então continua, porque se amanhã você cair não vai adiantar nada. Ser fiel até a morte, dar-lhe a coroa da vida. E nós temos que ter consciência de que a nossa carne é fraca. E temos que nos cuidar constantemente. Tem lugares onde você talvez não pode ir, porque talvez vão te fazer mal. Cuide. Qual é o problema? Qual é a dificuldade? Fique longe dela e seja consciente de que a sua carne pode fracassar. Ser forte no reino de Deus é saber, eu sou fraco e tenho que me cuidar. Quando um casal de namorados diz assim, olha, nós podíamos fazer uma viagem junto, não vai rolar nada. A gente pega 2 camas. Vai nessa. A gente é forte. Ah, é? Se acha que é forte, é fraco. Se você tem consciência, nós somos fracos e temos que nos cuidar, aí você está forte. Entenderam? Tenha consciência da fraqueza da sua carne.
E aí isso vai te tornar forte espiritualmente de verdade. Ter consciência da necessidade da graça. Quero terminar com esse ponto, essa parte aqui. O apóstolo Paulo ouviu isso. Minha graça te basta, disse Deus para ele. Qual é a única coisa que salva os cristãos do inferno? Às vezes podemos pensar que alguém vai ser salvo porque ele é forte espiritualmente. Deus diz assim, Paulo, minha graça te basta. Sabe o que vai salvar os pastores aí no dia do juízo final? A única coisa que vai me salvar no dia do juízo final é o sangue de Jesus Cristo derramado por mim na cruz. Nada que eu faço pode comprar a salvação. Nem um grande famoso cantor gospel vai chegar lá e falar, mas eu gravei CD em teu nome. Fala, não, é a minha graça, e se Jesus Cristo não esteve em sua vida, nada vai te bastar, a minha graça te basta. Essa é a grande mensagem com relação à força no reino de Deus. Nós temos que saber que só somos fortes quando Cristo vem com a sua força sobre nossa vida. Temos que ter ciência da necessidade da graça. Ser forte no reino de Deus é ter consciência da insuficiência dos dons, ser humilde na espiritualidade, ter consciência da fraqueza carnal e ter consciência da necessidade da graça em nossa vida. Agora, eu quero passar para uma página aqui, que eu quero linkar com o que vai acontecer no próximo domingo aqui, que é o batismo. Olhando com relação a ser forte, ser fraco, eu fiz uma pergunta para mim mesmo. Essa é a foto do batismo de 2012. Por que Deus instituiu o batismo? Fiquei me perguntando, por que Deus instituiu o batismo? Afinal, nós simpatizamos com a ideia da conversão. Claro, se converter, receber perdão dos pecados, quem é que não quer? Quantos não correm lá para a igreja pedir perdão depois que fizeram uma coisa errada? Todos querem o perdão, ninguém quer para o inferno. E Deus instituiu, colocou a conversão, mas Ele colocou também o batismo. Aquele que crê e for batizado será salvo. Agora o batismo, diferente da conversão, ele é um ato público, que demonstra publicamente a minha fraqueza e a força de Deus em minha vida. Por que Deus colocou um ato público ainda como um requisito para os cristãos? Porque é Ele justamente que prova aquilo que aconteceu no seu interior. Eu estive pensando, se alguém está namorando com alguém por muito tempo, e a mulher ou o homem diz assim, vamos casar. E o homem diz assim, não quero casar. Passa ano, vamos casar? Não quero casar. Chega uma hora, se a menina ou o homem é inteligente, vai falar, então, se você não quer assumir publicamente que me ama, tem alguma coisa errada com esse teu amor aí por mim. Não, mas eu te amo assim, tá bom, mas o casamento é um ato público onde você mostra, ei, eu amo essa mulher. E como é bonito quando nós vamos querer escutar do Charles e da Jéssica no próximo sábado aqui. Você me ama, vai ser fiel, é isso aí que você quer, sim ou não? E daí põe o microfone na boca e fala, sim, uau. Sozinho lá no quarto, um para o outro é bonito, mas em público é diferente. O batismo era sempre realizado em rios, onde as pessoas, as mulheres estavam lavando as roupas, outros estavam tomando banho, e publicamente alguém ia lá e falava assim, eu aceito Jesus Cristo como meu Salvador. Ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, um ato público. Que a pessoa demonstrava publicamente, aqui ó, eu sou fraco, é Ele que vem com a sua força em mim. Alguém que se batiza porque ele é bom o suficiente? Lógico que não. Ele se batiza justamente para confessar que ele precisou do perdão de Cristo e foi lavado pelo sangue do Cordeiro. E eu me perguntei por que muitas pessoas não aceitam o batismo. E alguma das razões eu quero mencionar. Uma é porque não aceitaram Jesus como seu Salvador. Pode muito bem ser. Ainda nunca disseram assim para Jesus Cristo, entra na minha vida e perdoa os meus pecados. E se alguém não aceitou Jesus como seu Salvador, também não precisa se batizar. Mas outros temem o que os amigos vão dizer.
O que os meus amigos vão falar? Outros temem a reação dos familiares. Se meu pai e minha mãe, que são talvez de outra igreja, souberem disso. E o temor toma conta e impede a decisão. Alguns consideram válido o batismo inconsciente de bebê e não aceitam o batismo adulto. Tem medo do público? Medo de água? Tem gente que tem muito medo de entrar na água em público. Mas o medo pode ser vencido. Pensa não ser necessário confessar a sua fé. Não, mas eu acredito e os outros não precisam ficar sabendo. É a mesma coisa aquele que diz amar, mas não está disposto a confessar isso publicamente. Outros temem demonstrar a sua fragilidade. E eu gostaria de dizer, o batismo é uma excelente oportunidade para confessarmos o quanto somos fracos e o quanto Deus é poderoso para nos salvar. Vamos ler isso aqui juntos? Bem forte. O batismo é uma excelente oportunidade para confessarmos o quanto somos fracos e o quanto Deus é poderoso para nos salvar. Quero convidar o Francis e a mim para chegar aqui para frente. E eles vão cantar uma música para a gente que fala justamente desse assunto, da nossa fraqueza, de como somos humanos e somos falhos, não conseguimos ser perfeitos, mas o amor de Deus vem em nossa vida, e a força de Deus vem justamente quando confessamos a nossa fraqueza. Eu gostaria de que durante esse tempo em que eles vão estar cantando, depois nós vamos finalizar o culto sem nenhuma outra música. Eu gostaria de que você pensasse com relação ao batismo. Talvez você se sente fraco demais. Eu quero dizer o seguinte, é justamente você que Deus quer, para assumir essa posição perante o Senhor, de fraqueza nossa, mas a força de Deus em nossas vidas. Nós temos a letra da música que pode ser colocada. Eu gostaria que você prestasse atenção nela. Segura em minha mão, minha alma aflita pede tua atenção. Cheguei no nível mais difícil até aqui, me ajude a concluir. Quando penso que estou forte e fraco eu estou, mas quando reconheço que sem ti eu nada sou, alcanço os lugares impossíveis, torno vencedor. Estou sentindo minhas forças indo embora, mas tua presença me renova nessa hora. Vem e me leva além. O meu sonho de chegar está tão longe. Sou humano, não consigo ser perfeito. Vem e me leva além. Deus, mais uma vez segura em minha mão, minha alma aflita pede tua atenção. Cheguei no nível mais difícil até aqui, me ajude a concluir. Quando penso que estou forte e fraco eu estou, mas quando reconheço que sem ti eu nada sou, alcanço os lugares impossíveis, me torno vencedor. Estou sentindo minhas forças indo embora, mas tua presença me renova nessa hora. Vem e me leva além. O meu sonho de chegar está tão longe. Sou humano, não consigo ser perfeito. Vem e me leva além. Me ajude a ousar com minha fé. Sou pequeno, eu não sei ficar de pé. Sou dependente, tão dependente. Vem, Senhor, ao meu favor. Me ajude a ousar com minha
tua presença me renova nessa hora. Vem e me leva além. O meu sonho de chegar está tão longe. Sou humano, não consigo ser perfeito. Vem e me leva além. Peço que você fique de pé. Nós queremos ter um momento de oração ainda juntos para finalizar. Talvez você tenha vindo nesse culto aqui hoje se sentindo fraco, e talvez é justamente a força de Deus que você está precisando. Eu gostaria de que você se conscientizasse de que Deus está aqui nesse momento. Deus está aqui. Ele vê teu coração. Ele vê os seus temores. Ele enxerga o seu amanhã. Ele enxerga as suas decisões, as suas intenções. E Deus está aqui para dizer: eu quero ser a tua força. Eu quero ser a tua força. E talvez você nessa noite esteja aqui realmente desejando ser forte com a força do Senhor. Talvez está precisando da força de Deus para tomar alguma decisão, quem sabe a do batismo. Eu gostaria de orar para que o Senhor, com a força dele, venha sobre a sua vida nessa noite. Ele está aqui. Ele está aqui. E se você deseja essa força de Deus, eu gostaria de que você se humilhasse perante Ele em oração. E quando eu for orar contigo, que você diga de todo o coração: Pai, eu quero a tua força em minha vida. Não quero mais lutar com as minhas próprias forças. Sou humano, Pai, não consigo ser perfeito. Eu gostaria de que você dissesse isso para Deus, e que o Espírito Santo dele viesse lhe fortalecer, como o anjo veio fortalecer Jesus no Getsemane. Se esse é o seu desejo, eu peço que você se una em espírito comigo, para orarmos juntos. Pai Celestial, obrigado por essa noite. E obrigado, Senhor, que a tua palavra nos ensina que não é com a nossa força que nós temos que vencer o mundo, mas sim o Senhor venceu o mundo. O Senhor é o Criador dos céus e da terra, e é com a tua força que nós queremos viver. E por isso viemos diante do Senhor nessa noite dizer: Senhor, somos humanos, imperfeitos, e carecemos da tua misericórdia, do teu perdão em nossas vidas, da tua força, da tua graça, que é suficiente para nós. Senhor Deus, eu quero interceder por aquelas pessoas que estão aqui hoje se sentindo fracas, mas eu te peço que a tua força venha tocar-lhes a alma agora, em nome de Jesus Cristo, que morreu na cruz e perdoou todos os pecados daqueles que, arrependidos sinceramente, nesse momento dizem: Senhor, me perdoe. Que a tua paz, que a tua graça venha sobre essas vidas, e que possam sair desse culto ainda mais dependentes da tua força e do teu poder. Dê-nos consciência da nossa fraqueza, dê-nos consciência de que não somos nada senão pelo teu Espírito Santo, e que nós possamos voltar para os nossos lares, para o nosso trabalho, na dependência do Espírito Santo que vai nos acompanhar. Deus, obrigado por essa noite, obrigado por esse culto, e eu te peço que a tua graça, que é suficiente para nos perdoar, acompanhe cada um de nós. Peço que o Senhor fortaleça aqueles que estão talvez decidindo pelo batismo, que possam, através do teu poder, tomar essa decisão, sem considerar os medos com relação a pessoas ou família. Deus, que a tua graça nos acompanhe, em nome de Jesus. Essa é a minha oração. Amém. Amém. Que essa graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Amém.